Hoje iremos falar sobre um tema, homens da aliança. Homens da aliança. Iremos falar sobre a masculinidade, como essa masculinidade precisa ser trabalhada em nós à luz da palavra de Deus. O texto que eu pedi para os irmãos abrirem é um trecho onde Davi, o rei Davi, ele está nos momentos finais da sua vida. Então ele convoca o seu filho Salomão, recém-empossado rei, e ele vai agora tecer alguns conselhos para o seu filho, rei de Israel. E aqui o que nós iremos ver nesses dois versículos é o conselho que Davi, o rei Davi, o pai Davi, dá ao seu filho Salomão, o rei Salomão. Como temos feito sempre em reverência à leitura da palavra de Deus, eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Assim diz o texto sagrado: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho da terra, por isso, seja forte e seja homem. Seja forte e seja homem. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos pedir que teu divino Espírito possa nos ajudar a compreender e aplicar essa palavra que o Senhor separou para nós. Em teu nome, Jesus, eu peço essa graça. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Como dito, o rei Davi estava chegando nos seus finalmente. Ele chama seu filho e começa a dar alguns conselhos. O que Davi deu de conselho para o seu filho, um deles, além de depois, no versículo 3, ele dizer, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, ele vai dizer para o seu filho, seja forte e seja homem. O que será que Davi desejava colher sobre a vida do seu filho Salomão com esse tipo de conselho? O que será que Davi gostaria de obter se ele pudesse viver por muitos anos ao ver a vida do seu filho Salomão obedecendo esses conselhos? O curioso é que Davi, no seu leito de morte, ele não chama seu filho e dá alguns conselhos do tipo, seja um bom rei, ou seja sábio, ou ainda seja cauteloso. Davi, ele dá um conselho para o seu filho, e esse conselho, ele coloca para ele essa expressão, seja homem. Seja homem. É uma expressão que no masculino, ela é bem conhecida por nós. Você é homem, seja homem. Mas o que está por detrás desse conselho? Nos dias de Davi, ser homem estava ligada à ideia, a um conjunto de comportamentos como força, virilidade, poder, proteção, provedor. Então, ser homem significava, em linhas gerais, um pouco disso. Se nós olharmos esse conselho, seja homem, há 50 anos atrás, esse mesmo conselho que Davi deu ao seu filho, o rei Salomão, há 50 anos atrás, não iria fugir muito daquilo que Davi procurou transmitir ao seu filho Salomão. Então, ser homem, há 50 anos atrás, seguia mais ou menos esse escopo: força, virilidade, poder, proteção, ser um provedor. Mas se nós olharmos para o dia de hoje, o que significa em 2025 ser homem? Seja homem. Ao afirmar essa expressão, o que de fato estamos dizendo ou o que desejamos obter? Seja homem. Estudando sobre o masculino, um autor cristão chamado Larry Crabb
escreveu um livro intitulado O Silêncio de Adão. Ele vai dizer que masculinidade significa mover-se, nem sempre com sucesso ou mesmo em vitórias, mas mover-se com um tipo de movimento que somente uma fascinação por Cristo, apaixonada, consumidora, dirigida pelo Espírito Santo, pode produzir uma verdadeira masculinidade. Em linhas gerais, para Crabb, a masculinidade, o ser homem, é ser igual a Cristo. E é o que nós iremos, avante aqui na mensagem, chegar justamente a essa conclusão. Porém, antes de analisarmos um pouco mais a fundo, à luz das Escrituras, esse termo masculino, vale olhar o que é o masculino hoje na sociedade em que vivemos. O masculino, ele enfrenta dificuldades. Homens são rotulados com muitos estereótipos. Homens são rotulados com estereótipos depressivos e muitos eufemismos. Masculinidade tóxica. Imagino que você já deva ter ouvido sobre isso. Isso é uma masculinidade tóxica. E a masculinidade tóxica, segundo alguns estudiosos do comportamento humano, vão dizer que é um conjunto de atitudes que promovem atos prejudiciais ao gênero masculino. E as toxinas que contaminam esse homem, essa masculinidade, são a agressividade, tanto física como verbal, a falta de cavalheirismo, o comportamento. Então, a masculinidade tóxica me faz ser uma pessoa sem compromisso. Machismo é um outro termo que vai transitar dentro dessa ideia de masculinidade tóxica. E o machismo, infelizmente, ele existe. O machismo é uma realidade. E o machismo é um sistema de crença que promove a suposta superioridade do homem em relação à mulher. Então, o machismo ele está presente em falas depreciativas, do tipo, o que a mulher está fazendo dirigindo o carro. Isso é uma fala machista. E outras falas que faz parte do cotidiano de algumas pessoas. Aliado tudo isso, a masculinidade tóxica e tudo que é tóxico você não pode se aproximar, esse machismo exacerbado, nós também nos encontramos nesse cenário da masculinidade que enfrenta dificuldades. Quase tudo que nós vivemos hoje, pensando no masculino, tem se tornado machismo. Se um homem abre a porta de um carro, dependendo da mulher, ela irá dizer que ela é capaz de fazer isso sem a ajuda dele, que ele é um machista porque está abrindo a porta do carro para ela. Se ele não abre a porta do carro, ele tem uma masculinidade tóxica, porque ele não está cuidando da mulher. Complicado isso, não é, gente? Se um homem cede lugar no transporte coletivo, algumas mulheres irão dizer que não precisa do lugar, e ela não pediu nada para ele, que aquilo é machismo. Machismo, machismo e machismo. Será que existe nesse universo alguma coisa que o homem pode fazer que não incomoda a mulher? Bom, essa é uma pergunta que muitos homens fazem. Quando pensamos sobre o homem, alguns dados sobre o masculino, os homens são os principais dados de suicídio no Brasil e no mundo. Homens cometem mais suicídio do que mulheres. Mulheres tentam mais, mas homens conseguem resolver isso numa situação mais eficaz. No Brasil, por exemplo, em 2019, para cada 100 mil pessoas que cometeram suicídio, ou melhor, para cada 100 mil habitantes, 12,6% é o número de homens que praticaram suicídio, e as mulheres, menos da metade. Homens são muito mais propensos a vícios.
O índice de homens envolvidos com alcoolismo, drogas, sexo, jogos é muito maior do que o das mulheres. Crimes e violência estão muito mais ligados a homens. Os presídios, os maiores presídios são masculinos. Mortes e doenças, os homens vivem menos que as mulheres. Um dado que eu não conhecia e fiquei conhecendo nesses dias que eu estava estudando sobre a mensagem, de 2020 a 2024, cerca de 45.700 homens foram estuprados. Parece uma coisa nova, né? Homem ser estuprado. Mas esse número é muito pequeno perto da realidade que permeia o mundo em que nós vivemos. Porque nós sempre olhamos a violência sexual praticada à mulher, mas não ao homem. Isso é um dado que é muitas vezes passado como não relevante. Homens sofrem violência doméstica. Sim. Existem inúmeros casos de homens que sofrem violências domésticas, sejam elas verbais, físicas. Então, o masculino, ele enfrenta essas situações. O masculino, ele também segue em crise. O homem não sabe lidar com os seus sentimentos. Muitos estão aprendendo a expressar seus sentimentos e emoções, isso é fato. Quando você pergunta para o homem o que ele tem, eu tenho um troço. Eu estou avexado. Você é um bom nordestino, né? Estou avexado. Mas o que é isso? Não sei. Ou o homem simplesmente fica em silêncio. O homem tem que lidar nessa crise do masculino com palavras do tipo, isso é frescura. Seja homem. Frescura. Poucos se preocupam com os sentimentos do homem. Essa é uma realidade que muitos homens se deparam. Quem está preocupado com os sentimentos dos homens? Ser homem é sempre ser cobrado, viver na solidão, aguardar firme e calado. Muitos homens não sabem o que é amor, não sabem o que é um carinho, porque desde o começo da sua vida, ele sempre foi preparado para lidar com pressão, esconder seus sentimentos. Homem não chora, homem não sente dor, isso é frescura. E homens muitas vezes não recebem o amor. E aqui eu faço uma reflexão. Domingo passado, por exemplo, foi Dia das Mães. O segundo dia mais importante no calendário. Pede para Natal, terceiro talvez. Pede para o Natal e Páscoa. Muitos se preparam para cuidar bem das mães, mas muitos pais não recebem a mesma atenção, sabia disso? Essa é uma realidade que homens lidam. Homens ouvem frase do tipo, apenas mulheres, crianças e cachorros devem ser amados. Homens não valem nada. O homem só vale enquanto ele prover. Bom, diante do masculino em crise, o masculino sofre ataques. Ataques do tipo, homem não presta. Quantas mulheres já não expressaram isso? Homem nenhum presta. Alguns anos atrás, eu encontrei uma pessoa, ela e a sua filha, devia ter 7 anos a filha. E aí ela estava retornando de uma situação de divórcio. E eu perguntei para aquela mulher, tudo bem com você? Ela falou, sim, estou bem, mais ou menos. Acabei de me divorciar. E antes que eu expressasse alguma palavra de esperança para aquela mulher, a filha já falou, homem nenhum presta. 7 anos, ela já falou isso. Homem nenhum presta. É claro, envolvia ali muitos sentimentos, não faço nenhum juízo de valor, mas perceba que aquela menina, aquela criança, aquela filha começou a crescer com esse pensamento.
E existem muitas mulheres que vão dizer isso. Homem nenhum presta. É fato que existe uma série de calhordas. Todavia, nós não podemos generalizar. Existem homens que são tementes a Deus. Homens hoje lidam com situações novas. Importunação sexual. Acusações. Se o homem dá bom dia para uma mulher, ela pode sair e falar, ele está me assediando. Importunação sexual. Conclusão, ele pode ser preso. Então o homem recua. Além disso, nós encontramos mais situações que hoje alguns homens estão vivendo. Pensão socioafetiva. Homens estão ficando cada vez mais com medo de se relacionar, porque ele não sabe o que vai acontecer. Isso pode explicar alguns outros comportamentos sociais. Porque se os homens estão com medo de se relacionar, se há importunação, e eu não estou dizendo que não haja, existe, e isso precisa ser tratado. Alguns homens estão tomando um tipo de comportamento. Qual é o comportamento que hoje alguns homens estão fazendo? Estão cuidando do corpo. Os homens agora estão fazendo limpeza de pele. Estão fazendo aplicação de botox. Homens estão se reunindo com amigos para praticar beach tênis, futebol ou qualquer outro esporte. Homens estão falando de viagens, carreiras, estão se reunindo para tomar vinho ou uma cachaça aromatizada. Porque, afinal, ser homem é ser perigoso. Qual é o impacto disso, dessa crise? Bom, os impactos. Nós encontramos hoje homens sem postura. Algum tempo atrás, passando com o carro, eu vi uma situação tanto quanto de destaque. O carro, ele furou o pneu. E estava do lado de fora a mãe e 2 filhos jovens. Quem estava trocando o pneu do carro? A mãe. Não sei por quê. E os filhos sentados aguardando a mãe realizar todo o serviço de trocar o pneu do carro. A diminuição de casamentos. Ao contrário de que muitos pensam, homens casam-se por amor. Eu ouvi essa frase e fiquei refletindo, o homem casa-se por amor. Quando o homem ama uma mulher, ele não está olhando a condição social, quem ela é, onde mora e assim por diante. Agora, outros dizem que mulher casa por interesse. E eu falei, não. E a pessoa, sim. Eu falei, não de novo. E ele falou, sim de novo. E ele foi explicar, falou, qual é o casamento? Quais são os casamentos que você encontrou de uma alta executiva casando com um faxineiro? Não me recordo. Eu falei, então, foi dando alguns exemplos. Mas ao contrário do que algumas mulheres pensam, homens casam porque amam mulheres. Em Isaías, capítulo 4, uma vez que os homens estão se recuando em relação ao casamento, em Isaías 4, nós encontramos uma profecia que Deus deu ao povo de Israel, porque eles estavam em desobediência. Olha o que diz Isaías 4, versículo 1. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão, nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. O povo de Israel, por causa da sua apostasia, estava agora acolhendo na sua história a ausência de homens. E as mulheres estavam sofrendo. A crise do masculino tem afetado o crescimento da prostituição no nosso dia a dia. E a prostituição hoje vem com o nome glamorizado, job. Agora não é prostituição, é job. Então, homens se tornam ausentes. Uma vez que se relacionar com uma mulher, ele corre o risco de ser preso, para quem ele vai recorrer? Para o job, para a prostituição.
Um outro passo que nós encontramos da ausência de homens é essa crise que afeta o desejo do casamento de muitas mulheres, de constituir família, e uma família estruturada. E o desejo de ser mãe. Muitas mulheres, ou quase todas, têm o desejo de ser mãe. E como os homens não querem mais ser pai, agora a moda é bebê reborn. Gente, eu cheguei agora na igreja de manhã. Vocês estão rindo, né? Mas tinha uma bonequinha sentada ali. Lá. Eu falei, gente, não é bebê reborn não, né? Aí o pessoal do Kids, não, pastor, não é bebê reborn. Mas eu fiquei imaginando a carência afetiva dessas pessoas que querem ser mãe. Os homens não querem ser pai. E aí eu comecei a imaginar um outro passo. Imagine isso chegando na igreja. E aí nós vamos ter a apresentação de bebê reborn. E aí vamos cantar aquele hino, cadê a ministra Damaris? Vinde, rebornes, vinde a Jesus. Ou tão somente estamos numa situação melhor do que os meus colegas presbiterianos, que batizam crianças pequenas, né? Então imagine só o meu colega pastor presbiteriano batizando uma bebê reborn. Mas essa é uma realidade que nós estamos hoje vivendo. Crise do masculino que tem afetado. Crabb ele vai dizer que se os homens se tornarem homens, o mundo vai ser transformado. E aí, para encerrar esse bloco, tem um caso de uma jornalista que foi fazer uma pesquisa chamada Nora Vincent. Nora Vincent era uma feminista. E ela quis provar que a vida dos homens era uma vida muito mais fácil, regada de privilégios. Nora Vincent, ela durante um período, ela se comportou, se vestiu como um homem, introduziu-se na sociedade como um homem para entender o universo masculino. Bom, Nora Vincent, ela não conseguiu chegar ao término da sua pesquisa. Por quê? Porque ela sentiu o impacto do que é ser masculino. Ela foi afastada porque ela desenvolveu um caso depressivo de tanta cobrança que o masculino exigia. No final de Nora Vincent, ela cometeu suicídio. Essa experiência que ela queria provar, que a vida do homem é fácil, levou ela a problemas psiquiátricos e que no futuro ela praticou o suicídio. Bom, isso tudo é para mostrar a você que quando nós falamos sobre o masculino, nós estamos diante de uma situação complexa, que precisa de um olhar da igreja de graça e misericórdia. Nós precisamos preparar os homens para serem, de fato, homens de Deus que irão abençoar essa nação. O mundo ele criou uma guerra dos sexos. Mulheres são de Marte, homens são de Vênus, ou o contrário. Deus ele não criou a guerra dos sexos. Deus criou o homem e a mulher com um ato de complemento, completude. Muitos casamentos nós não encontramos uma união conjugal, mas uma competição. Quem é melhor? Mães e pais de meninos precisam educar os seus filhos, meninos, para serem homens. E essa fala que eu disse agora pode já, inclusive, para você ser classificada como machismo. Que coisa, não é? Eduque seu filho menino para ele ser um homem. E o que significa isso? Um homem que vai honrar o pai e mãe, que vai cuidar da mulher, que vai defender os fracos, que vai se posicionar diante das injustiças sociais. Homens são diferentes de mulheres. E isso precisa ficar claro para nós. O homem é diferente da mulher. Um homem pequeno, uma criança, ele precisa aprender os valores que são inerentes àquilo que a sociedade vai cobrar dele. O divórcio do seu filho ou da sua filha pode ser, inclusive, decorrente da maneira que hoje você está educando ele ou ela.
Se você que educa sua filha pequena, dizendo, homem nenhum nesse mundo presta, ela vai crescer ouvindo isso dentro da sua casa. Quando ela se tornar uma jovem, uma adulta, qual é a leitura que ela tem dos homens? Homem não presta. Se você educa seu filho falando, mulher nenhuma nesse mundo presta, meu filho, como é que seu filho vai se relacionar com as mulheres? Mulheres não prestam. Então nós precisamos construir no nosso lar um ambiente onde os nossos filhos vão conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus em santidade e compromisso com o nosso Deus. Afinal, se você não preparar o seu filho, homem, para ele ser um homem da aliança, qual mulher, ao se casar com o seu filho, vai fazer os caprichos que você, minha irmã, faz como mãe para o seu filho? Ou você acha que a sua futura nora, ela vai fazer o Todd do teu filho? Ou você acha que a sua futura nora vai ficar ali paparicando o teu filho como se ele fosse o filhinho dela? Mulheres não querem casar com um filho, elas querem casar com um homem. Não é isso, minhas irmãs? Vocês poderiam dar amém. E homens querem casar com mulheres. E homens? Isso aí, tá vendo? Mulheres querem um tipo de homem para se relacionar, mas muitas vezes elas deixam de olhar se eles são homens de Deus. O homem deixou de ser esse ser criado à imagem de Deus, para cuidar da obra de Deus, para machucar e ferir aquilo que Deus criou. Assim sendo, nós homens nos deparamos com uma seguinte situação. Que homem nós devemos imitar? Porque alguns homens aqui não tiveram a companhia, a presença do seu pai dentro de casa. Ou quando teve a presença do pai, foi um pai agressivo, um pai violento, um pai que verdadeiramente não é um bom exemplo. Na década de 80, 90, ou melhor, 70, 60, até os 90, muitos homens tinham, às vezes, no seu quarto um pôster. Às vezes o pôster era do Rambo, de um homem com uma arma ali poderosa para mostrar a ideia de que ele era forte. Hoje eu nem sei mais se tem essa ideia de pôster, né? Talvez tenha aí de algum cantor aí estranho. Mas qual é a referência de masculinidade para nós? Qual é o ideal de homem que nós precisamos ser nesse mundo que masculinidade é tóxica, masculinidade é machismo? O que é ser homem? Bom, quando analisamos a palavra de Deus e sobre o conselho que nós lemos de Davi a seu filho, nós encontramos que Davi, em momento algum, está dizendo para o filho dele ser algo menos do que Deus esperava dele. Tanto que no verso 3 desse mesmo capítulo, Davi vai orientar Salomão da seguinte maneira: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Então, ser homem é entender o que Deus exige de nós. E qual é o referencial de homem perfeito? Será esses homens musculosos? Será um grande empresário? Será um homem com um jeito mais delicado? Será um homem rico? Seria isso o exemplo de masculinidade que nós precisamos olhar? O que é ser esse homem da aliança? E a resposta para isso é Jesus. Jesus é o referencial de masculinidade. Jesus, ele é a referência do homem perfeito, do ser humano perfeito, tanto para o homem, o masculino, tanto para a mulher, o feminino. E aí, quando você começa a estudar a vida de Jesus, você começa a observar o quanto ele era perfeito em tudo, porque Jesus, ele foi 100% Deus, mas 100% homem. E essa natureza de Cristo, elas não entraram em conflito.
Sendo Jesus 100% homem, sendo Jesus 100% humano, ele nos ensinou o que é ser humano de verdade. E o que nós aprendemos quando olhamos para a vida de Jesus, o que significa ser masculino? Bom, nós aprendemos como homens na sociedade que vivemos que homem não chora. Curioso é que Jesus chorou em público. Ele chorou. Jesus, ele se indignou com a corrupção. Tanto que ele faz ali um chicote e entra no templo e expulsa as pessoas. Jesus, ele fica indignado quando os discípulos tentam impedir as crianças de chegar até ele. Jesus, ele expressou preocupação com a sua mãe mesmo na cruz, ao dizer: eis a sua mãe, mulher, eis o seu filho. Jesus, ele se preocupou com os necessitados. Jesus, ele lidou com as suas emoções. Jesus lidou com aqueles que estavam oprimindo o povo. Jesus não fugiu da briga, do confronto. Jesus, ele não se omitiu diante das provocações, quando ele olhou os líderes religiosos usando a religião para oprimir as pessoas. Então, quando nós falamos sobre masculinidade, nós precisamos olhar para Jesus. E quando eu olho para Jesus, eu vou ter nele a referência do que é ser um homem. Ser homem não é ter músculos, não é ter força, não é ter dinheiro, não é ter poder, mas ser homem é ser como Jesus, servir e entender o seu propósito. Pensando sobre entender o seu propósito, para ficar até mais claro sobre isso, Paulo, ao escrever à igreja de Éfeso, no capítulo 5, a partir do versículo 23, ele vai dizer uma palavra aos maridos, aos homens. Mas essa palavra, ela se aplica a todos os homens. Porque se eu quero ser um bom marido, ou melhor, se eu desejo que meu filho seja um bom marido, eu preciso ensiná-lo a ser um bom marido desde o momento que ele está no ventre da minha esposa, consagrando ele a Deus. Eu não vou ensinar o meu filho, homem, a ser um bom marido depois que ele se casa. Ele aprende a ser um bom marido desde o ventre. Senhor, ele é consagrado a ti. Eu apresento a vida do meu filho nas tuas mãos. Senhor, eu apresento a vida da minha filha nas tuas mãos, para que ela seja uma mulher da aliança. E a partir desse momento, esse filho vai ver o que é ser homem, a partir da minha vida como homem. E olha o que diz a palavra de Deus, Efésios 5, a partir do versículo 23. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa. Da mesma forma, maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O que nós encontramos aqui nessa recomendação? O que é ser homem? O que é ser um marido? Ame a sua esposa, doe-se e, se necessário for, morra em favor da esposa. Viva para que ela tenha condições de viver de maneira santa, pura. E esposa, ajude seu marido a cuidar de você. Deus, ele não exige da mulher que ela se entregue como Cristo se entregou para morrer. A esposa, mulheres, cada uma seja submissa ao vosso marido. Mas ele não diz morra pelo seu marido. Mas ao homem, esteja disposto a se entregar em amor à sua esposa. Ser homem é aprender a amar. No mundo de violência, amar
é algo complicado. Porque nós esperamos um amor erótico e muitos querem afirmar a masculinidade por meio do sexo, por meio do poder, por meio do dinheiro. Como é que nós afirmamos a nossa masculinidade à luz da palavra? Amando, nos entregando, servindo. Não tendo medo de expressar, às vezes, o que está dentro de nós. Nós, homens, precisamos olhar para Cristo, e se necessário for chorar em público, isso não é frescura, isso não é ser fraco, isso reflete quanto nós somos humanos. Muitos homens usam a seguinte expressão quando ele está passando por uma série de pressões. Ele chega, quando alguém pergunta, como é que você está? Está tudo bem. Não é assim, homens? Não é assim, varão? Como é que você está? Está tudo bem. Está tudo bem. Minha esposa quer pedir divórcio. Meu filho está doente. Eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Meu corpo está dando uns piripaque. Mas como é que você está? Está tudo bem. A pancada está de tudo que é lado. E às vezes a resposta de muitos homens é o quê? Está tudo bem. Porque nós aprendemos que nós não vamos poder expressar a nossa dor. Afinal, falar da dor é falar da fraqueza. Falar da dor, falar dos sentimentos. Ninguém vai querer ouvir um homem. Ninguém vai querer ouvir o choro de um homem. É por isso que muitos homens vão buscar refúgio aonde? Na bebida, no jogo, no sexo. Porque ele quer uma fuga. E pode ser, meu irmão, que você esteja buscando fugas. Fugas atrás de fugas. E até na igreja nós não conseguimos encontrar esse ambiente. Como é que você está? Estou bem. Porque aqui você tem que mostrar que é forte. Aqui você tem que mostrar que você aguenta. Jesus, quando estava carregando a cruz, guarda essa palavra no teu coração. Jesus, quando estava carregando a cruz, depois de ter sido espancado, humilhado publicamente, Jesus, ele não tinha forças para carregar. Naquele momento passava um homem, Simão Cirene, e os soldados romanos obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus. O Jesus homem precisou de alguém para ajudar a carregar a cruz dele até o Calvário. Nós homens precisamos de ajuda. Às vezes as esposas não vão conseguir entender. Elas vão querer ajudar. Esse homem não fala nada. É mudo. Sim. Vamos esconder muitas coisas. Errado. Precisamos aprender a falar da nossa dor. Precisamos falar o que está acontecendo dentro de nós. Talvez o ideal de homem que você criou foi um homem de negócios. E esse castelo que você construiu como He-Man não seja mais habitável. E eu quero convidar você, querido amigo, irmão, que está aqui ou que nos acompanha agora, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, para um tempo de oração. Você não é fraco.
Você não é um qualquer. Não é porque esse mundo está com umas ideias insanas sobre o que é homem, que nós vamos ter que abrir mão dos nossos valores bíblicos. Eu quero convidar você para uma entrega de consagração a Deus. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais homem você vai ser. Você quer ser homem? No passado nós falávamos homem com H maiúsculo, né? Você quer ser esse homem superlativo? Esteja mais perto de Jesus. Porque quanto mais perto de Jesus, mais homem você vai ser. Mais humano você vai ser. Mais quebrantado você vai ser. Mais servo você será. Todavia, quanto mais longe dessa aliança com Deus, menos homem você vai ser. Se você ainda não tem um compromisso com Jesus, aonde Ele é o Senhor, Salvador da sua vida, hoje é o dia que você precisa tomar uma decisão de entrega ao Senhor Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Talvez até hoje você foi um péssimo pai, um péssimo filho, um péssimo homem, porque a sua referência estava errada. Mas hoje você pode tomar uma decisão na tua vida, na tua história, e dizer: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja a partir de agora a referência de homem para mim. A referência de marido, a referência de pai, a referência de amigo, a referência de servo. Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos, me ajude. Coloca ordem nessa bagunça que está aqui dentro. Você pode escolher como você vai sair daqui nessa manhã, carregando toda essa bagunça, esse fardo que tem destruído você, que tem te levado à depressão. Ou você pode simplesmente falar: Senhor Jesus, reina sobre mim. Eu quero uma aliança contigo. Eu quero uma aliança contigo, Jesus. E nós iremos orar por você. E essa palavra é para os homens que aqui estão. Algum homem entre nós, algum irmão, algum amigo que deseja, nesse momento, fazer essa entrega da sua vida a Jesus. Nós iremos orar com você. Eu sei que isso é difícil para nós, porque homem para admitir que às vezes está errado. Não vou dar um jeito. Irmão, para de tentar. Hoje é o dia mais importante para vocês. É o dia que você vai tomar a decisão de querer ser igual a Jesus. Homens da aliança são homens que têm aliança com Deus por meio de Jesus. Algum homem entre nós, amigo, que deseja fazer essa entrega, nós iremos orar por você. Eu só vou pedir onde você está, que você erga a sua mão. E juntos estaremos orando um pelo outro. Há alguém entre nós? Não tenha vergonha. A sua dor pode ter um novo começo com a cura de Jesus. Há alguém entre nós? O meu segundo convite é para você que é homem. Já tomou uma decisão com Jesus. Mas a sua vida precisa de um novo direcionamento. E você deseja que oremos por você. E se você deseja que oremos por você, você vai ficar em pé, nós iremos orar pela tua vida.
Mas é uma decisão tua. Quando dizemos, às vezes, está tudo bem, nem sempre está bem. Se você deseja que oremos pela tua vida, fique em pé e com esse gesto iremos orar juntos. Oremos. Pai, eu intercedo, meu Pai, pelos meus irmãos, esses homens que aqui estão, outros que estão nos acompanhando e outros que irão, ó Pai, ser alvo dessa mensagem. Tu sabes como está o coração de cada um aqui. Qual é a fuga? Qual é o caminho que alguns aqui estão buscando como socorro? Em nome de Jesus, traga um novo tempo, traga paz. E se alguém aqui, meu Pai, não tem mantido aliança contigo, que em nome de Jesus, essa aliança hoje, a aliança de homens, possa ser estabelecida com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.